Vamos lá? Todo mundo com o material em mãos? Vamos para nossas questões. Física, história da PRF. Física e matemática é o que está pegando. Direitos humanos, Paula? Direitos humanos. Eu gostei porque não teve uma informática aí, ninguém disse. Vamos saber agora. Vamos lá, gente. Seguinte, vou começar nosso aulão, até para não demorar muito, que eu não quero esticar muito esse aulão. O que foi que aconteceu? Eu decidi fazer uma aula com vocês ao vivo para tirar algumas dúvidas e também para aproveitar para trazer para vocês umas questões do Sebrasp, que tem algumas pegadinhas. Eu chamei nível NASA, mas aqui está uma mistura. Tem prova que é fácil, tem prova que é difícil. Na verdade, a prova fácil aqui está com uma pegadinha, né? Tem aquela prova quase difícil ou impossível de responder, e tem aqueles conceitos que muita gente ainda confunde. Então, são 20 questões, vamos o mais rápido possível para você não perder muito tempo aqui. Primeira questão da tua noite. Primeira questão diz o seguinte: é possível utilizar assinatura digital e criptografar uma mensagem de correio eletrônico? Observe que a banca pede duas coisas aí. A banca quer realizar uma assinatura e quer criptografar uma mensagem. Eu acho que vocês lembram que quando você assina um documento, você garante 3 princípios de segurança. 3 princípios. Quando alguém assina um documento. Os princípios de segurança estão aqui dentro da palavra assinatura, que é esse INA. Então, I, integridade, N, não repúdio, e o A, autenticidade. Então, quando você assina um documento, você garante a integridade. O que é integridade? Se alguém mexer, vai ter como saber. O não repúdio, ninguém pode negar a autoria daquela mensagem. E a autenticidade é garantir que a mensagem é autêntica, que é mesmo de quem diz ser. Está no Memorex, viu? Está no Memorex isso. Então, você, quando assina um documento, você garante a integridade, o não repúdio e a autenticidade. E quando você criptografa um arquivo, qual é o princípio que é garantido? Coloca para mim no bate-papo. Qual é o princípio que é garantido com a criptografia? Coloca para mim aí, rapidinho. Vê que é o primeiro aí. Confidencialidade. Muito bem. E aí, muito bem, confidencialidade. E aí é bom que você entenda uma coisa, que para criptografar e para assinar, você usa um tal de certificado digital. Então, quando alguém está com um certificado digital, a pessoa assina e também serve para criptografar. Assinar garante 3 princípios: integridade, não repúdio e autenticidade. E criptografar garante a confidencialidade. Se a banca falar de certificado, aí ele garante os 4 princípios. Os 3 da assinatura e 1 da criptografia. Está claro isso? Falar certificado são os 4 princípios. Se falar só de um, assinatura 3, criptografia 1. Normalmente é assim que o CEF cobra. Se alguém assinar e criptografar uma mensagem de correio eletrônico, acho que vocês não conhecem, mas nós temos um botãozinho dentro do Outlook e dentro daquele Thunderbird, o programa de e-mail, nós temos um botão que você pode criptografar e pode assinar a mensagem. Esses botões você encontra nos programas de e-mail como o Outlook. Para que ela não possa ser interceptada ou lida por quem não for o seu destinatário, de modo a garantir a autenticidade dessa mensagem. Se fosse hoje o concurso, gabarito certo ou errado? No bate-papo, rapidinho. Gabarito certo ou errado nessa questão? Epa, tem gente falando que está errado, tem falando certo. Onde é que está o erro dessa questão aí? Quem está dizendo que está errado? Não foi o que eu expliquei agora há pouco? Isso, Jéssica. Quando você manda criptografar, não é isso não, viu, Lorena? Não é isso não. Quando você manda assinar e quando você manda criptografar, isso não impede
que ela não seja, não possa ser interceptada. Então, quando você manda uma mensagem criptografada para alguém, no meio do caminho alguém pode pegar essa mensagem. O que não consegue é interpretar, o que não consegue é decifrar, o que não consegue é abrir, o que não consegue é entender. Então, a banca disse para que ela não possa ser interceptada. E ela pode sim, é esse não. Pegadinha, viu, gente? Essa aí é Sebrasp, pegadinha. Todo mundo acha que é uma mensagem criptografada ninguém pega. Pega sim. Não consegue é decifrar, não consegue é, abrir. Observe que nós vamos trazer questões com pegadinhas e umas questões mais difíceis um pouquinho. Viu? Então, essa primeira aí, o assunto não está difícil. Aí é uma pegadinha, uma falta de atenção, como meu amigo Salvo falou. A primeira questão, o gabarito está errado. Vamos para a segunda. Eu acho que é onde pega muito na segunda. Ó, quem está aí, Linux. O Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere com um interpretador de comandos, como em um sistema de janela, utilizando-se um shell gráfico. Entendeu? E essa aí, a segunda. Certo, errado ou branco? Aí tem gente que bota só o B de branco. O negócio tá tão cansado de tanto estudar que bota só o Bzinho. Branco, é o B. Tá certo, Paula? Shell gráfico? Luana, certo? Shell gráfico? Gente, é o seguinte, vamos para a explicação dela. Ó, eu vou explicar o correto e depois eu vou explicar como o CESP normalmente cobra. Viu? O correto e como o CESP normalmente cobra. Ei, para de ficar mexendo no WhatsApp aí, está no Instagram. Foca na aula, rapaz. Ó, aqui tá, se você não sabe, dá para visualizar quem está assistindo a aula. Entendeu? Inclusive, se cubra, pelo amor de Deus. Olha, eu vou mostrar como funciona, primeiro, o correto. Olha o correto aqui, deixa eu ir para o quadro aqui. O correto é que nós temos em um sistema operacional um núcleo chamado de kernel. Kernel é o núcleo do sistema operacional. Núcleo. Eu acho que vocês sabem, quem foi meu aluno lembra da dica, o caroço da manga. Então, kernel é o núcleo. Isso bem, Melissa. Aí, o correto. Existe uma camada chamada de shell. Shell é a camada que fala com o kernel. Inclusive, muito cuidado, que se a banca disser sobre o kernel é a parte que está mais próxima da parte física. Olha como é essa jogada aqui, ó. O shell manda para o kernel e o kernel manda para a parte física. O kernel é o núcleo. O shell é o interpretador de comandos. Aí aqui, deixa eu botar aqui rapidinho, aqui é o usuário, você. Então, para você falar com o shell, você tem duas maneiras. Você tem um ambiente textual e você tem um ambiente gráfico. Através de um ambiente, através do ambiente textual, você digita comandos para o shell, ele interpreta para com o kernel. Através do gráfico, você clica, ele interpreta e fala com o kernel. Então, essa aqui é a explicação mais correta sobre o funcionamento do Windows e do Linux, nos dois, Windows e Linux. Eu falo com ambiente textual, comandos, ou com mouse gráfico. Eles passam para o shell, que é o interpretador de comandos, que manda para o kernel executa na parte física. Só porque
o CESP só teve uma questão até hoje que ele cobrou dessa forma aqui. Que questão foi essa? Essa aqui. Olha o que ele fala. O Linux permite que o sistema seja inicializado tanto em modo texto, usando-se um shell orientado a caractere. Usando um shell orientado a caractere. É esse aqui, ó, usando shell textual. E como é um sistema de janela, utilizando-se um shell gráfico, ou através de janela, usando um shell gráfico. Então, somente essa questão, o gabarito está certa, viu? Loana e Paulo, não sei se entendiam dessa forma, porque é a única questão do certo que cobra assim. Então, se você pensasse dessa forma, você não tinha acertado nenhuma outra questão do SESC. Então, somente essa questão ele cobrou dessa forma. Agora qual é o formato? Está certa a questão. O 2 pode colocar como certo. Se a banca cobrar o correto, aceite, está correto. Agora, o que é que quase todo mundo entende? O correto. O correto é o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma borracha. O correto é que não existe. Aqui não dá para cortar. O correto é assim. Vamos lá para o correto. Agora vamos para o correto. As bancas, de modo geral, professores, pensam assim: ó, existe o kernel, que é o kernel, o núcleo. Existe o shell e existe o ambiente gráfico. Então, o usuário, que é você, fala com o shell fala com o kernel. O usuário fala com o modo gráfico e fala com o kernel. As bancas cobram sim, que não existe uma camada de shell. Para a banca, shell, aqui, ó, shell já é o ambiente textual. Então, como é que você vai se comportar? Vocês estão entendendo que esse formato aqui, ó, foi só essa questão até hoje do SESC que eu me lembro que eu encontrei. Se encontrar outra, fique feliz. Ou quer dizer, fique triste. Que você fala com o ambiente textual, que fala com shell, que fala com kernel, que fala com o ambiente gráfico, que fala com shell, que fala com kernel. Então, para esse desenho, existe o shell gráfico e o shell textual. Sabe por quê? A dica do tio é que você leve desse formato aqui, que você fala com shell, que é o ambiente textual. Ou você fala com modo gráfico, para falar com kernel. Então, esse é o formato mais cobrado por suas bancas. Não é que o outro, não é que um esteja certo, o outro errado, é no contexto. Esse contexto aqui, ó, foi a primeira vez que o CEP chamou de shell gráfico, primeira vez. Mas nas outras provas, a banca, quando se fala de shell, ela fala só de ambiente textual. Entendeu? Então a questão está correta, essa aqui, aí já é nível NASA, viu? Já é nível NASA, mas de modo geral, shell é textual. Entendeu? É textual. Vamos agora para a terceira questão. Deep Web é o conjunto de conteúdos da internet não acessível diretamente por sítios de busca. O que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem o nome e a senha. A origem e a proposta original da Deep Web são legítimas. Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. O problema é que, longe da vigilância pública, essa enorme área secreta foi tomada por hackers, sem regras, e está repleta de atividades ilegais. Se fosse hoje, Deep Web é isso? Ou você nunca ouviu falar disso? Certo, errado ou branco? A terceira questão. Onde é que está o erro? Onde é que está o erro? Gente, deixa eu lhe contar uma história. Essa internet que nós estamos utilizando aqui, essa aqui, ó, navegador, do Chrome, Firefox, você que está usando o Internet Explorer, entendeu?
essa, essa internet tem que pegar o material. Manda um WhatsApp aí, olha. Quem tiver sem material, manda um WhatsApp aí para mim, ó. 86981240412. Entendeu? Inclusive, os alunos você que comprou meu curso de questões da PRF, do site ProAluno, vocês vão ter direito a assistir a reprise dessa aula. Quantas vezes você bem entender, até ter por a prova para outros concursos. E para você que não comprou esse curso, eu vou dar um mega desconto daqui a pouco para você digitar e comprar esse curso mais de 50% de desconto. O curso já é barato, entendeu? Então você vai ganhar, além dessa reprise, as outras aulas que eu gravei, viu? Então, observe o seguinte. Deixa eu pegar uma imagem. Tem uma imagem aqui que representa bem o que eu estou falando. Mas antes, entenda, olha, essa nossa internet, essa que você usa aqui no navegador, essa internet é a web. É a web. Agora, existe uma outra internet, que é a Deep Web. Essa imagem aqui, ela é bem interessante. Olha para essa imagem, ó. Olha o pedacinho da internet que nós usamos. A Globo, o ProAluno, o SESP. Aqui é a web, aquela parte que você usa navegadores, que você bota endereços, que você procura páginas em site de buscas. Mas existe uma outra internet, um outro pedaço da internet chamado de Deep Web. Esse pedaço são páginas que não são encontradas, elas não são indexadas no site de busca. Então, eu, por exemplo, tenho uma empresa, eu posso, através da Deep Web, armazenar, trocar informações confidenciais da minha empresa, porque o Google, o Bing, eles não vão encontrar essas páginas. A Deep Web é um pedaço da internet, entendeu? Que não é encontrada por site de busca. Deixa eu voltar aqui para a questão para você ver o que foi que a banca disse. Ó. A banca disse assim. A banca disse assim: Deep Web é um conjunto de conteúdos da internet não acessíveis diretamente por sítios de busca. Isso, Deep Web, ninguém acessa através de site de busca. Você não consegue encontrar. Aí, olha o que foi que ele disse aqui, lá na frente, um pouquinho. Que inclui, por exemplo, documentos hospedados em sítios que exigem login e senha. Isso, tem uma área da reservada que exige login e senha que você não tem acesso de jeito nenhum, que é a Deep Web. A origem da Deep Web são legítimas. Ela foi criada, a Deep Web, para você trocar dados de empresas. Afinal, nem todo material deve ser acessado por qualquer usuário. Perfeito. Aí ele coloca assim, viu? O problema é que, longe da vigilância pública, longe das regras, das leis, essa enorme área secreta, ela foi tomada por hackers, por pessoas. Eu sempre comparo, vocês estão estudando muito para a PRF nós temos a BR, e a BR tem a fiscalização, que é a Polícia Rodoviária. A Deep Web seria uma rua paralela, uma estrada paralela a uma BR, de pissarra, que foi usada como sendo um atalho para as empresas passarem os caminhões para chegarem mais próximo às fábricas. Nada ilegal. O problema é que não tinha fiscalização, entendeu? Só porque essa estrada ela foi ocupada também por bandidos que aproveitam essa estrada para passar carros com documento atrasado, que também aproveita para fazer assaltos, que são os hackers, entendeu? E observe que aqui ainda existe um outro conceito. Ó. Aí existe uma internet mais profunda ainda. Gente, olha, conselho, não vá atrás de tentar entrar nessas áreas da internet, não, porque sua máquina pode ficar vulnerável, viu, à entrada de pessoas maliciosas. Essa parte da Dark Web mais profunda
Aqui é que ninguém entra usando métodos normais, como navegadores, URL, endereços, não. Então, tem a internet, entendeu? Tem a Deep Web, que tem coisas do bem e do mal, e tem a Dark Web, que é a parte mais profunda da internet. Essa ninguém entra do modo normal, como você entra na coluna. Então, a questão está correta, a questão de número 3. Como é que está aí seu gabarito? Você está devendo já quanto para o SESP? Por isso que o nome do nosso aulão hoje é PRF, questões CESP nível NASA. Uma questão dessa aí, meu amigo, treme na base. Vamos para a próxima. Questão 4. Olha essa questão. No Windows 7, lembrando que hoje é uma aula com pegadinhas, com níveis difíceis, com conceitos novos. No Windows 7, ao você apontar para a borda superior de uma janela e arrastá-la para a parte superior a essa tela, essa janela será expandida e preencherá toda a área de trabalho. Certo ou errado? Alguém sabe o nome desse recurso? Que você clica numa janela e arrasta ela para a parte superior e ela expande, que vai ser redimensionada. Alguém sabe o nome desse recurso? Alguém sabe o nome desse recurso? Não, o shake é sacudir para minimizar. É o snap. Muito bem, quem foi que falou aí foi o Samuel. Quando você, preste bem atenção, quando você, eu nem tenho gabarito ainda, foca aqui na aula, viu? Quando você clica numa janela, a primeira barra de uma janela, a primeira barra é a barra de título. Quando você clica numa janela, na barra de título, segura e arrasta ela para a borda superior, ela se expande. O nome disso aí é redimensionar. Ela vai mudar de tamanho. Ela vai maximizar, ocupar a área de trabalho. Agora, observe, eu preciso arrastar dentro da barra de título. Olha a pegadinha do CESP. Ele mandou arrastar pela borda. Quando você puxa na borda, ela faz só aumentar a altura. Ela não vai maximizar. Olha que pegadinha, gente. Eu teria que arrastar pela barra de título e não na borda. Entendeu? Deixa eu ver quem foi que falou aqui. A Lorena falou, apontar, sim, apontar e colocar o mouse em cima, viu? Então você coloca o mouse em cima e arrasta. Agora, para arrastar a janela, clica. E ele falou de clicar, Márcio, mas sim, como é que você arrasta não clicar? Então, a de arrastar, ele só não cobrou detalhes de como arrastar, mas ele mandou arrastar. E você arrasta clicando. Não tem nada a ver com a questão, não for clicar, entendeu? Ele não precisa falar de clicar, entendeu? É como se alguém dissesse, fulano, leva essa caixa para o outro quarto. Para levar a caixa, eu vou ter que segurar nessa caixa e levar até outro quarto. Eu não preciso falar para você, segura a caixa. Se você vai ter que levar, leva de qualquer maneira. Então, quando você fala sobre arrastar, eu já estou dando a ação de clicar. Viu, Lorena? Agora, o erro foi porque ele disse em borda. Borda. Quando você bota o mouse na borda, não sei se você já viu, fica uma setinha, uma barrinha com a setinha para cima e para baixo. Aí você clica na borda e você aumenta só a altura. Você não está arrastando a janela. Você não está maximizando. Então a questão está errada. CESP, por isso que o pessoal fala que o C é de capiroto, o E é de escroto, o S é de sabotador, o P é de pegadinha. É terrível, viu, gente? Terrível. Vocês entenderam essa aí, entenderam? Gente, eu devia agradecer que ainda tem um aulão desse ainda, antes da prova, ainda é grátis. Para você redobrar a atenção do domingo. Entendeu? Vamos para a questão 5. Questão 5. No Windows 8, alguns recursos estão disponíveis por meio de entradas ocultas
guardadas nos cantos do ambiente. O exemplo de entrada oculta é a barra charmosa, a chamba. Meus alunos, eu acho que vocês lembram do 8. O 8 ele tinha duas telas, uma que era com os bloquinhos, né, que é a tela iniciar, e o outro é a área de trabalho. E o 8 ele trouxe algumas coisas ocultas. Não sei se vocês lembram. Deixa eu relembrar aqui duas coisas importantes. Ó. Imagina a tela. Quando você bota o mouse para o lado esquerdo da tela, ele vai exibir os aplicativos abertos. Depois você vai comprar esse curso que eu sei, vai achar a reprise, vai anotar isso aí tudo. Inclusive, eu quero que depois, ou então até durante a nossa aula, daqui a pouco eu vou dar um intervalo de 1 segundo que eu levo água. Você vai lá no seu grupo do WhatsApp e bota, cara, essa aula tá maravilhosa, quem perdeu não passa nunca. Bateu o terror pra galera ficar doido. O cara tá estudando penal, quando ele vê essa mensagem no grupo, ele larga o penal, não tem como entrar mais na aula, não tem como assistir reprise, ele vai perguntar onde é essa aula, e você não responde mais, deixa ele no VAR. Estratégia, como deixar o candidato concorrente na duas semanas nervoso. A paz de informática vai cair bem umas 30. Bota logo no Instagram também, marca Márcio Lima, viu? Reta final PRF, a pessoa vai mandar o privado, onde é isso, onde é isso, onde é isso? Depois só amanhã de manhã. Desculpa, eu estava tão focado na minha aula que eu acabei não... Quando você leva o mouse para o lado esquerdo, aparecem os programas abertos. Agora, quando você leva o mouse para o lado direito, aparece uma barra chamada barra charmosa. Alguém sabe a tecla de atalho da barra charmosa? Tecla de atalho, entendeu? É aquela tecla que tem o logotipo do Windows, mais a letra C, C de charmosa. A barra charmosa, a barra encantadora, é uma barra que fica no lado direito da tela. Quando você pressiona o INC, ou quando você bota o mouse do lado direito, ela aparece. Do lado esquerdo aparece programas abertos. Então, o que foi que o CESP disse? Alguns recursos estão disponíveis por meio de entradas ocultas. E isso, guardadas nos cantos do ambiente. Olha aí. Um exemplo de entrada oculta é a barra charmosa, que fica no lado direito. Tecla de atalho, o INC, o gabarito da questão está correto. Valendo nomeação no Pará, que eu sei que vai parar amanhã pela manhã. Quais são os itens da barra charmosa? 10 segundos. E aí, viu? Ó uma dica, ó uma dica, ó uma dica. Não fale para ninguém. Abaixa até o volume aí do som do computador para ninguém ouvir no quarto. Ó, pesco, disco. Aqui nós temos os 5 itens da... É aí, viu, Francisco? Sua internet que está travando. Os 5 recursos da barra charmosa. Pesco em disco. O PS, é o pesquisar. Quando você coloca o mouse na direita, aparece a barra charmosa. Então, o PS é o pesquisar. O CO, viu? É compartilhar. Pesquisar, compartilhar. O IN é iniciar. Pesquisar, compartilhar, iniciar. O DIS é dispositivos. Pesquisar, compartilhar, iniciar dispositivos. E o último CO é configurações. Então, pesco in disco. Inode. 5 itens da barra charmosa. Fecha a mãozinha, fecha a mãozinha. O INC, a barra charmosa. 5 itens, pesca em disco. Não tem como errar mais, a questão está correta. Gabarito oficial. Fechou? Deixa eu ver outra aqui.
Questão 6. Vocês estão aqui ainda, gente? Esse cara foi triste, é? Ó, tem gente que está respondendo penal e ouvindo informática. Rapaz, se concentra na aula, rapaz. Tem que estar comendo aqui, ó. Saiu da aula, está comendo ainda. Foca na aula, depois você come. Vem pra cá. Supermercado, pô, sai daí, Bruno, tá entregando ouro. Caixa é bicho que faz concurso, viu? Questão 6, questão bem novinha do SESP. No Windows 8, para informar as credenciais que permite fazer o logon no sistema, o usuário deverá, antes de bloquear uma tela que é exibida antes da de logon. Se fosse hoje o concurso, essa aí, gente. Certo ou errado? Essa é covardia. Logon? É logon o nome? É esse nome? Quando você entra no sistema, você faz o logon. Quando você sai, você faz o logoff. Entendeu? Tá certo. Agora, login é o nome da pessoa no sistema. Lá na PRF, você vai fazer o logon, o Logan, colocando o seu nome e sua senha. A senha é o login. Entendeu? Login. Agora, eu acho que quase todo mundo aqui hoje tem em casa o 8 ou 10, né? Porque o 7 está muito antigo. Então, quando você estiver usando o 8 ou 10, na hora que você ligar o computador, já observaram que aparece uma tela com a paisagem primeiro. Depois que você mexe na paisagem, clica, bota no teclado, aí é que aparece a tela, entendeu? Do logon, para você colocar teu nome e tua senha. A questão está correta, ninguém errou essa questão. Então, foi ela que salvou você que tinha errado as 5 primeiras, agora só deve 4 questões para o SESP. A gente fica sorrindo para não chorar. Sétima. Bora agora para cima. Sétima. 5-1. A instalação e a atualização de programa da plataforma Linux a ser efetuados com o comando apt-get podem ser acionados por meio das opções install e upgrade, respectivamente. Em ambos os casos, é indispensável o uso do comando sudo ou equivalente, se o usuário não for administrador do sistema. A alegria de pobre dura pouco, gente. Estava tão feliz, tão feliz. Quando você vai responder a questão do CESP, corrigir o gabarito, você fica, acertei, acertei, acertei. Aí vai, toma uma água só. Quando volta, errei, errei, estou devendo, meu Deus do céu, não passo nunca, aleluia. Horrível, gente. Olha, lembrando que o nosso assunto, o nosso tema é esse, entendeu? Nossa aula hoje é NASA. Eu coloquei essa questão, não foi nem para explicar muito essa questão, para vocês lembrarem que tem um Memorex meu circulando. Eu estou com 2 grupos do WhatsApp, não, 3 grupos do WhatsApp. 3 grupos que eu criei e 2 que eu mantenho. São 5 grupos, e não dei também. 5 grupos que eu estou alimentando de dicas diariamente, desde segunda-feira. Segunda-feira eu botei o Memorex do Linux, que na verdade vem de sexta. Já botei uma dica de nuvem. E hoje eu botei 20 dicas de conceito de internet. Então, se você não tiver nesse grupo, você tem que falar comigo depois. Entendeu? Esse Memorex, ele tem uma lista de comandos que eu utilizo de prova do SESC. Tem nada a ver com, eu acho, tudo prova do SESC. Entendeu? Prova do SESC. Quando você vai instalar um programa, aprenda bem, ou quando você vai atualizar, você tem que usar um pacote. Vamos pensar, comando, que é esse aqui. Esse comando serve para, entre outras coisas, instalar e atualizar programa no Linux. Aqui é decorar. Quando você estiver usando ele e for instalar, você vai usar esse termo junto com ele. Quando você for atualizar, você vai usar esse termo junto com ele. Então, até aqui está perfeito. Decorar.
Agora, para você fazer isso, instalar programa, você precisa ser o root. Quem é root? Irmã de Raquel. O root é o superusuário do Linux. Root é o superusuário do Linux. O que eu vou falar agora, eu quero uma atenção redobrada no que eu vou falar. Quando você usa uma conta comum no Linux, inclusive tem questão do SESC que pergunta qual é o símbolo que vem antes de uma conta comum. Gente, quem nunca viu isso decora, né? Quando eu estou com esse símbolo, é porque o meu usuário ele é comum, normal. Quando tem esse símbolo aqui, é porque eu estou usando a conta do root. Root é o superusuário, entendeu? Superusuário. Então, eu estou usando uma conta comum. Preste atenção, usando uma conta comum. E eu preciso instalar programa. No Linux, quem instala programa é o root. Então, você vai entrar na conta do root. Para entrar na conta do root, você pode entrar só para executar um comando, ou você pode entrar e ficar na conta do root. Lembrando que tanto para entrar, só para ficar um momento, ou para entrar e ficar na conta, você precisa dar sendo root. Sendo root. Então, volta para cá, volta. Não é difícil, não. Difícil é física. Ó, vem para cá. Eu estou usando uma conta comum. Tá aqui, comum. E aí eu preciso instalar um programa ou atualizar um programa. Já sabe qual o comando que eu vou usar. Né? O comando que instala e o comando que atualiza. O mais importante é lembrar que esse comando apt-get, ele serve para instalar e atualizar. Viu? Um pacote. Faz várias coisas relacionadas a programas. Se eu estou na conta comum, eu não consigo fazer algumas coisas. Então, eu tenho que ir para o root. Se eu quiser ir para o root, eu posso botar apenas o comando sudo. Esse comando, ele vai pedir a senha do root e você vai digitar o comando que você quer fazer e logo após ele vai sair da conta do root e voltar para a conta comum. Então, esse comando é para ser root só em momento. Só em momento. Agora, se você colocar o comando su, aí é porque você quer que entre na conta do root e fique na conta do root. Então, o primeiro comando é para usar temporariamente a conta root. Esse é para entrar permanentemente na conta root. Porque a conta root, do root, é a conta que instala e faz algumas mudanças no computador. Quando estiver na conta root, o símbolo que vai estar aparecendo lá é jogo da velha. Quando estiver na conta comum, é o símbolo do cifrão. Entendeu? Então, a questão 7, ela está correta. Deu para entender, gente, isso aí? Eu estou preocupado mais com esse negócio de ser normal, ser root, momentaneamente e permanentemente. Isso aí, gente, se você for ler em apostila, assistir vídeo aula, você fica doido. Entendeu? Vamos para a próxima, questão 8. No botão que tem uma estrela do Explorer, encontra-se os históricos de visitação de sítios. Opa! O histórico no botão da estrela. E também os favoritos. Certo ou errado essa questão? Certo ou errado? Cara, essa questão, ela é linda. O navegador Explorer, durante muito tempo, ele teve uma estrela. E essa estrela, ela só aparecia dentro dela favoritos. Mas há muito tempo que essa estrela aparece outras coisas também. Quando você clica nessa estrela, dentro dela, você encontra favoritos, você encontra um tal de feeds e você encontra um tal de histórico. 3 coisas que você encontra nessa estrela do Internet Explorer. Então, quando a banca disse encontram-se os históricos de visitação dos sítios, certo.
que muita gente achava que estava errado, porque pensava que era só favoritos. E também favoritos. Então a questão está correta. A questão está correta. Hoje em dia eu consigo encontrar 3 coisas na estrela: favoritos, feeds e histórico. Pesada essa questão, viu? Aí, deixa eu lhe contar um segredo. Existe um botão hoje em dia chamado de hub. Existe um botão hoje em dia, essa aula estou falando que o nível é NASA, chamado de hub. Não tem nada a ver com o hub equipamento. É um botão que tem no navegador chamado Edge. Viu? Esse botão hub, hoje você encontra dentro desse botão 4 coisas: favoritos, histórico, downloads e a lista de leitura. Existe um botão chamado Hub no Edge, um novo navegador. Agora é isso, são 4 coisas dentro dele: favoritos, histórico, a lista de leitura. Você não sabe o que é isso, decore. E os downloads. Então, essa estrela guardava 3 coisas. O botão Hub do Edge, 4 coisas: favoritos, lista de leitura, histórico e downloads. Pode ser uma questão nova do SESC para a gente estar discutindo no aulão no próximo ano com as pessoas que não estão assistindo esse ano. Fechado, gente? Vamos para a nona. Essa aí é mais fácil. Questão nona. Como é que está aí o placar? 8-0, 7-1. Ou já foram dormir? Questão 9. A disponibilidade da informação é elemento básico para garantir que um documento tenha a identificação do usuário destinatário para qual o documento deve estar disponível. Disponibilidade é um elemento básico para a identificação do usuário destinatário para o qual o documento deve estar disponível. Gente, olha, essa aula, inclusive, é como uma lição, né? A gente acha que sabe das coisas, porque você nunca vai saber de tudo, você nunca vai estar sempre preparado, você tem que sempre estudar mais, mais, mais. Passa na PRF, tem gente que é formada em Direito, aí depois vai fazer um concurso, sei lá, que é para delegado, depois para juiz, sempre aprendendo, o juiz tem coisas que ele aprende. Nunca ache que você sabe, essa arrogância pode derrubar você na prova. Então, por exemplo, nesses últimos dias que você tem aí, revise as matérias que tem mais questões como trânsito, mas também revise as matérias que você, às vezes, acha que sabe. Por exemplo, tem gente que desistiu um pouco de física. Então, se tiver de física, cara, mas porque tu acha que sabe português, mas cuidado, você tem que criar excelente português. Entendeu? Excelente português. Mas informática é aquela matéria surpresa. Infelizmente, eu estou com 20 anos que dou aula, Deus é tão bom comigo que tem dado muito certo. Muito certo. Então, aqui tem alunos meus que assistiram minhas aulas presenciais, aulões, compraram meu curso, e aí ganha mais uma aula dessa avançada, mas assim, pedindo que Deus mais uma vez me ilumine para dar certo nessa prova. Entendeu? Tenho. Desculpa, gente, que eu estou gripada, que tem pastilha que nem presta. A disponibilidade, ela é um princípio de segurança, ela é bem básico. São 4 princípios básicos que formam aquele nome CIDA, né? A disponibilidade é um princípio que diz que uma informação ela sempre tem que estar disponível quando for solicitada. Então, se segunda-feira o SESC, o site dele sair do ar e ele não conseguir fornecer o gabarito, o SESC perdeu a disponibilidade. É o princípio que diz que uma informação tem que estar sempre disponível. Só porque a banca não colocou sobre isso, está errada a questão. A banca disse aí, na questão 9, que é o elemento básico para garantir que um documento tenha a identificação do usuário. Nada a ver com isso, entendeu? Aí joga no disponível no final para você que não estudou nada, achar que tem a ver.
Tem nada a ver. Disponibilidade é garantir que algo fique sempre disponível quando solicitado. Um sistema de uma empresa, ele cair, perdeu o princípio da disponibilidade, não tá no ar. Entendeu? Um site não está no ar. Então está errada a questão. Acho que a mais simples questão do material, questão número 9. Questão 10. Na computação em nuvem, a alocação de recursos ela é proporcional à demanda de transações. Quando você usa nuvem, você vai usar, alugar recursos, alocar de acordo com a sua demanda. Eu tenho um site de videoaulas. Então, quanto mais eu gravo, mais eu vou precisar de armazenamento na nuvem. A minha demanda. Com exceção do aumento de espaço de armazenamento. Não. O espaço de armazenamento não é uma exceção, não. Entendeu? Quando você está armazenando na nuvem, esse espaço de armazenamento, ele é proporcional à demanda. Então, não é exceção. Está errada a questão 10. Não é exceção. Pois essa é uma forma de garantir o desempenho do sistema. Assim, o aumento dessa demanda de armazenamento acarreta um aumento na destinação de recursos. Está errado. Tá? Na nuvem. Inclusive, nós temos até um termo que nós falamos em sala de aula, que é o termo pague pelo uso. Então, a nuvem você paga pelo uso. Ele é proporcional à demanda. Todos os recursos da nuvem. Não tem exceção. O item 10 está errado. Questão 11. O spyware, o espião, ele é um programa que dispõe de mecanismo de comunicação, fica se comunicando, que permite que o computador invadido seja controlado remotamente. Gente, quando falar de controlar remotamente, eu estou me referindo ao famoso bot. Esse é o programa robô, entendeu? Esse é o robô, ele é o programa de controle remoto. Se na tua casa tiver um bot, eu consigo aqui da minha casa mandar um comando para a tua máquina fazer alguma ação em algum lugar. Viu? Alguma ação em algum lugar. Então, bot é o de controle remoto. Não confunda com boot. Boot é o processo de inicialização do computador. Quando a máquina carrega inicialmente é o boot. Que não confunda com vírus de boot, que é um vírus que prejudica o processo de boot. Então, bot é o robô, o controle remoto. Boot é o processo da máquina carregar inicialmente. Vírus de boot é um vírus que prejudica o processo de inicialização do computador. A questão 11, ela está errada. Como é que está o gabarito aí? Está melhorando, está melhorando. Então, tem umas questõezinhas até boas, tipo NASA pirata. Viu? Você quer nada pirata. Viu? Mas você pegou aquele baque lá, ficou triste, o bate-papo ficou silencioso, a gente saiu, depois voltou com o gabarito, foi para onde? Chorar no banheiro ali, porque terrível essas questões. Difícil é a vida que está hoje, cara. Vamos para a próxima. Questão 12. Olha essa aqui. As redes sociais. Ah, é com você mesmo. Rede social. São vulneráveis. Facebook, Instagram, Twitter. Sujeitos à invasão de privacidade. Roubo de dados, de fotos, vazamento de informação e phishing. Sites falsos. Entretanto, elas são imunes à instalação de programas maliciosos. Rapaz, uma dessa aqui, se você errar, eu espero lá em Rondônia, no local de prova. Ela está, olha o gabarito dela, errada. Nada é imune a vírus, a programa malicioso. Nada. Até Linux, que para muita gente é imune, não é. Nada é imune. Viu? Então a questão está errada. Rede social pode. Coração está tenso, né? Pode simplesmente
ser vulnerável a tudo, né? Pelo contrário, Facebook, aquele programinha do Facebook, né? Você, qual é o número da pessoa? Você se parece com quem? Qual é a mensagem da turma do chá para você? Ali é onde rouba dados, ali tem muito print, ali tem muito vírus, propagandas, links, entendeu? Então, tá totalmente errado a questão 12. Tá melhorando. Eu sinto que tá quase empate aí, CESP versus aluno. Pode sim, sem nenhum problema. Viu, Rafael? 13. A desinstalação de programas no Linux só pode ser feita por meio de comandos digitados na Shell com a senha de root, de Raquel, de da Lua. 13, certo ou errado? Hum. Ah, então, bem, todo mundo certo, 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 certo. Aí um puxou errado, o outro errado. O outro aí embaixo, vai botar o quê? Certo, ou voltou. Olha, quando terminar essa nossa aula, você coloca os dois joelhos no chão e diz, Senhor, obrigado por nascer de ti na minha vida, entendeu? Porque, mesmo eu explicando agora há pouco, ainda tem gente que erra essa questão. Olha para cá, olha para cá, olha. Ó, o que foi que o tio digitou agora há pouco? Aqui é você, PRF. Você está sabendo muito sobre a altura de caminhão e nada de informática. Tá alguma coisa errada. Entendeu? Quando você vai fazer alguns comandos no Linux, eu posso fazer pelo shell, que é comandos, alguns comandos, não, algumas ações. Ou eu posso fazer pelo ambiente gráfico, filho de Deus. Eu tenho uma opção de fazer por texto ou por gráfico. Olha o que foi que a banca disse. Tirar programas. Só pode se for feito por meio de comandos. Não. Pode ser feito através de ambiente gráfico. Então, você tinha errado essa questão. Ela está errada. E muito cuidado, que vocês sabem pela leitura de prova do CESP, esse negócio de somente é necessário, apenas, só pode. Cuidado com a restrição. Normalmente está errada. Falta de atenção. Por isso que na prova, olha, domingo, atenção 100%. Eu sei que você vai estar, não sei se está no teu estado ou fora. Gente, na hora da prova, se alguém for deixar, diga, a prova, se a prova terminar 12 horas, por exemplo, vai pegar uma hora depois. Não tem pressa, não. Tem que ler. Quando acabar o tempo, você ainda agarra no pescoço do fiscal, derruba ele para ler de novo, porque você precisa ler com calma. Entendeu? Ler com calma. Aqui foi falta de atenção. Tá vendo tão bem, bonitinho, mas agora começou a errar. Vamos para a questão 14, melhorar o teu astral. Vamos lá. A opção limpar dados de navegação do Google Chrome. O usuário pode excluir o histórico de, meu Deus do céu, de navegação, o histórico de downloads, esvaziar o cache, excluir os cookies e outros dados do sítio e de plugin, apagar senhas salvas e limpar dados de formulários. Se fosse hoje o concurso, certo ou errado? Que mata é a dúvida, né, Rafael? O certo que mata é a dúvida. Basta um palavrinho, você fala, agora não sei se é uma água, branco. Gente, existe uma tecla de atalho nos navegadores que é assim. Você segura o Ctrl, você segura o Shift,
e você segura o delete. Quando alguém segura Ctrl Shift Delete, a pessoa pode apagar dados. E quando eu falo apagar dados, eu apago dados de tudo. Tudo. Eu apago meus downloads, eu apago meu histórico, eu vou esvaziar o cache. Sabe o que é cache? São as cópias de páginas, imagens, vídeos, o lixo. Cache é cópias de páginas, imagens, excluir cookies, dados do site, até de plugin. Plugin é um programa. Um programa que é instalado no navegador. Por exemplo, eu tenho um plugin aqui para baixar vídeo. Esse plugin ele está registrado no histórico dele para baixar o, o, os vídeos da Poluno. Então, quando eu faço a limpeza do histórico de navegação, eu limpo, além dos dados do navegador, eu também limpo dados de plugins, programas que podem estar instalados na minha máquina. Entendeu? Plugins são programinhas instalados, certo? Apaga até eles, apagando o histórico. Não, não é apagar o plugin. Observa. E outros dados do sítio e de plugin. São os dados de plugins. Ele não vai desinstalar o plugin. Entendeu? Plugin é o programa a mais que tem no navegador. Ele não tira o programa. São os dados do plugin. Eles confundiram isso aí, não foi? Achando que era o plugin que seria instalado. Não é o plugin. Ainda bem que não tem português na prova. A questão está correta, gente. Rapaz, ó, falando sério. Conversa de um minuto. Você está um pouco preocupado, entre outras coisas, com o julgamento de algumas pessoas com essa prova. Mas seja sincero, depois desses 2 meses aí, incluindo Natal e Réveillon para a PRF, rapaz, só sabe quem está dentro. 11 da noite, a pessoa, depois de um dia de estudo, ainda está assistindo aula, revisando conceitos, emocional, financeiro. Tem gente que acabou o namoro, tem gente que arrumou o namoro, tem gente que conheceu a pessoa em sala de aula, tem gente que pegou o professor, tem gente que. Tem gente que. Gente, você precisa. Você precisa. Hoje eu ouvi uma pessoa dizendo, sabe o quê? Eu achei interessante. Ela disse que o pai dela falou assim: minha filha, fulano é juiz, e você até agora nada. Ela disse assim: nem o senhor é juiz. E o senhor é o que mesmo, hein? Porque o senhor está dizendo que ela, a outra pessoa, passou para o juiz e o senhor. Entendeu? Então, quando alguém fala para você, rapaz, a PRF aí, todo mundo passou, você não passou, aí você fala, e você que nem fez. Gente, tem que calçar o seu sapato para poder criticar. O que você passou nos últimos dias e meses, meu amigo, isso aí é para gigante. Por isso que eu tenho orgulho que isso está com concurso público. Por isso que eu estou aqui em plena 11 horas, 1 hora gravando aula, sem cobrar nada, entregando conteúdo, entregando, para mudar a vida. Tá aqui na blusa, estuda que a vida muda. Tá aqui na pulseira, estuda que a vida muda. Entendeu? Tá aqui na tatuagem, que eu não posso mostrar, estuda que a vida muda. Porque mesmo só entende quem está dentro. Então não deixe esses últimos dias você ser abatido por crítica de pessoas que nunca construíram, nunca passaram pelo que você passou. Entendeu? Nunca nem estudaram, nunca tiveram a coragem de um dia estudar, nunca frequentaram um cursinho, nunca baixaram. Criticar, não deixe. Só você sabe o tamanho que você cresceu, que vai continuar crescendo. E esses conhecimentos, todos os conhecimentos que você recebeu, todos estão aí, ó. Você não perde nenhum. Hoje você é uma outra pessoa, até para hora de conversar. Você conversa diferenciado, tem direito, você raciocina diferente, você conhece a informática, você evoluiu, você passou dezenas de milhões de pessoas. Então, o concurso domingo, nós vamos dar o nosso máximo, mas mesmo assim vamos continuar estudando. E todo esse conhecimento vamos usar no outro concurso, usar no outro. Tá certo essa questão? Vendo? Deixa eu ver quem está aqui falando alguma coisa. Mas sobre a senha do root, as senhas também apaga. Root tem que ser com root, viu? Para instalar programas. E as senhas do navegador também, viu? Para responder. Vocês concordam comigo que eu falei, gente? É uma verdade. O povo critica demais a gente sem nem ter conquistado nada.
entendeu? No dia que o PRF criticar você, redobre a atenção. É uma pessoa que nunca chegou, não, você chegou, entendeu? Vamos para a próxima aqui. Questão 15. Uma restrição da computação em nuvem está relacionada à quantidade de servidores que poderão fazer parte de cada nuvem, uma vez que com a finalidade de manter uma topologia de rede, padronizada, essa quantidade não pode exceder a 100 servidores. Gente, olha, não existe nenhuma questão que vai limitar a quantidade de computadores. Nós não temos nenhuma questão que vai limitar a quantidade de computadores. A questão está errada. Nuvem é muito mais do que 100. Nuvem é você que manda. Quer colocar quantos computadores? Nuvem é um conjunto de servidores. Entendeu? Voltou a sorrir, né? Com a questão 15. Deixa eu tirar esse sorriso do rosto, que esses dentes não podem aparecer. Vamos para a questão 16. Assinale a opção correspondente ao conceito de entrega sob demanda de poder computacional, armazenamento de banco de dados, aplicações e outros recursos de tecnologia da informação por meio de uma plataforma de serviços via internet. A, B, C, D ou E? Letra C, o gabarito, você acertou. Parabéns! Mas eu queria que você entendesse isso aqui, ó, DMZ. Não vai cair computação quântica, isso aí só foi física, entendeu? Rede privada virtual é uma VPN, esse conceito já foi dado. Extranet é quando uma empresa libera pedaço da intranet dela para clientes e fornecedores, entendeu? Mas a resposta é computação em nuvem. Olha o que matava aqui, ó. Entrega sob demanda. Lembra agora há pouco daquela questão? Sobre ele libera de acordo com a demanda? Então você pode ter tudo na nuvem, tudo na internet e receber por demanda, de acordo com a sua necessidade. Gabarito letra C. Mas eu queria que você entendesse esse último termo aí, rede DMZ. Viu? Tem até um termo aí militar, desmilitarizada. Um exemplo que eu sempre dou, ó. Aqui é um carro forte chegando numa empresa de segurança. Na hora que o carro chega, carro forte, ele encontra um portão. Ó. Esse portão abre e o carro forte entra. Aí o portão fecha. Só porque tem outro portão aqui, ó. E durante alguns minutos, o carro forte fica entre dois portões. Para ninguém, nem ninguém, para observar se ninguém entrou junto com o carro forte. Entendeu? Então, abre, entra o carro, fecha o portão da rua, observou tudo ok, aí abre o portão. Naquele momento que o carro está entre dois portões ali, ó, ali é uma DMZ. O DMZ é uma área dentro de uma rede que está protegida por dois firewalls. Entendeu? Então, quando você bota alguns servidores e coloca dois firewalls, um para controlar os dados que vêm da internet e o outro para controlar quem vai entrar na tua rede, aqueles computadores que ficam entre dois firewalls, eles ficam numa DMZ, uma rede de perímetro, uma rede desmilitarizada. Letra E. Ah, a banca não falou isso aí, foi letra C, você acertou, nem precisava saber o que é DMZ, mas eu ensinei para você não errar na prova. Só riu de novo, né? Tô sentindo. Vamos para 17.
Prova da PF agora, se eu não me engano. PF que teve. Não, não foi PF não, desculpa. Mas foi uma prova de 2018 agora. Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é tecnicamente baseada em. Rafael, até hoje, sempre em prova, foi sempre para o UOL. Até para poder isolar, sempre. Entendeu? Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é tecnicamente baseada em. Gente, essa aula que está chegando aí na casa de vocês, ela é um pacote enorme, mais ou menos isso aqui, ó. Enorme. Só porque a aula não está indo toda. Esse pacote está sendo todo dividido, essa informação toda dividida em pedaços, em pacotes. Viu? Essa comutação é ligação. Então, na internet, os dados são transferidos em forma de pacotes. Pacotes. Eu acho que já vimos isso aí na aula de redes, hub, switch. Eu falo sobre isso também quando eu falo de TCP, UDP. Então, a comutação de pacotes é um gabarito. Parabéns. Aí vocês estão botando chupa CESP. Entendeu? Aquela coisa. Fé no pai que o CESP cai. Entendeu? Nós vamos ter que derrubar o Sebrae domingo. Vamos para a próxima. 18. Em uma rede de computadores, o acesso remoto a programas, equipamentos, impressoras e dados, independentemente da localização física desses recursos e dos próprios usuários, é possível mediante. Em uma rede, o acesso à distância a programas, equipamentos e impressora é feito graças ao compartilhamento de recursos. Palminhas, parabéns! Eu só consigo acessar esses dados na minha rede, impressoras, programas, graças ao compartilhamento de recursos. Recurso é o que a máquina tem. Eu tenho uma impressora aqui, eu tenho programas e arquivos, eu posso compartilhar na minha rede. Recurso é o que eu tenho. Grave ao compartilhamento desses recursos, eu consigo ter um acesso remoto à distância a esses dados. Letra E é o gabarito oficial. Tá de parabéns quem acertou. Tem alguém aí que está 18-0? Menos 22. Vamos para a questão 19. Oh, que pena, tá acabando. Gente, olha, quem quiser a reprise dessa aula, ou quem quiser assistir meu curso de questões, esse curso, ele custava R$ 99. Mas se você usar esse cupom aqui, 60PRF, você vai ganhar o desconto de 60% nesse curso. Viu? 60 PRF. E você pode depois assistir esse curso aí, depois para várias outras provas. E o melhor, olha o que eu vou falar. Quem comprou esse curso ganha um curso meu da NUCEP, que é a Fazer Timon, concurso de guarda, que serve pela Petrolina, que saiu hoje. Além das questões do SESC, ainda teve um bônus, um grupo do WhatsApp de questões pelo WhatsApp. O curso é 99, bota 60% de desconto. Então, você vai pagar esse curso em menos de R$ 50, ainda divide esse curso. Serve para qualquer tipo de concurso. Eu tenho questão no CEP, eu tenho questões CEP. Quando eu junto as duas, eu consigo responder diversas bancas. O curso está no site da Proluno. Você procura Informática CESP PRF. Na hora da compra, bota 60 PRF. Agora, esse desconto só vai até amanhã, quinta-feira. Quinta-feira. Então, você tem aí 24 horas para fazer essa compra. Se alguém tiver dúvida sobre como comprar, coloca o cupom, fala comigo no WhatsApp. No meu telefone, já falei,
981240442. Inclusive aqui eu lhe mando os Memorex da PRF, ou Memorex que você vai usar para os concursos também. Fechado? Questão 19. Ao verificar a caixa postal de correio eletrônico, é a reprise dessa aula para a gente ficar lá. Na realidade, o usuário acessa o servidor central de e-mail da internet. Ao verificar o correio, você acessa o servidor central de e-mail da internet, chamado de cliente de e-mail, o qual direciona as mensagens que possuem o endereço do usuário reconhecido por sua senha pessoal e intransferível. Certo ou errado? Se fosse hoje o concurso, certo ou errado? Ao verificar a caixa postal de correio eletrônico, eu estou aqui em casa e quero olhar meu e-mail. Eu abro o Gmail, ou então uso um programa na minha casa, como o Outlook. Na realidade, o usuário acessa o servidor central de e-mail da internet, chamado cliente de e-mail. Não tem nada a ver, gente. Errado. Cliente de e-mail é o programa que fica na minha máquina, não é o nome do servidor. Entendeu? Cliente de e-mail Outlook. Todo programa que fica na máquina do cliente, que é você, é chamado de cliente de... Não, desculpa. Todo programa é chamado de cliente. Tem um cliente web. Vamos para o quadro. Isso aqui merece você aprender, porque muita gente confunde isso. Olha, aprende uma coisa, definitivamente. Todo programa que fica na minha máquina é chamado de cliente. Na máquina da pessoa, na sua. O cliente web é o navegador. Gente, cliente é o programa que pede. Pede. O cliente de e-mail, nós temos, por exemplo, o Outlook. Então, os programas que ficam na minha máquina são os clientes. Quem fica no servidor são os programas servidores. Eu não posso falar que quando eu entro na minha caixa postal, eu estou acessando um servidor chamado de cliente de e-mail. Tem nada a ver, se quiser corrigir, é só cortar tudo. O cliente de e-mail é o Outlook, é um programa que fica na minha máquina. Ele acessa um servidor de e-mail, que pode ser o servidor de entrada, servidor de saída, mas não pode chamar de servidor de e-mail. Desculpa, servidor de cliente de e-mail. Cliente é um programa Outlook. Não estou falando de Gmail. Gmail não. Gmail é quando você olha o e-mail no site. Gmail é web e-mail, é outra coisa. Estou falando de programa, cliente, programa na máquina. Então a banca diz que o cliente de e-mail é o nome do servidor. Não é. Servidor é servidor. Cliente é cliente. Então falar que acesso e-mail lá no servidor, que é chamado de cliente de e-mail, não tem nada a ver. Totalmente errado essa questão. Tá claro isso, gente? Ficou na sua máquina, é chamado de cliente. Ficou lá, é chamado de servidor. Sabe o que é servidor proxy? É um servidor que tem um programa proxy. Sabe o que é servidor web? É o servidor que tem os sites. Então, existe o cliente e o servidor. Cliente pede, servidor oferece. Agora, chamar o servidor de cliente, aí está totalmente errado. E quando você usa e-mail, web e-mail, não existe. E para você que não fez nenhum pontinho, última questão da nossa noite, para você sair com esse ponto. E o que importa não é a quantidade de pontos, porque eu não sou CESP. O que importa é o conhecimento que foi adquirido hoje nessa aula. Entendeu? Eu não quero que você mostre para mim que você sabe. Eu quero que você mostre para o CESP quem é que manda nessa bagaça aí. É você que vai pisar no pescoço do Sebrasp domingo na prova. Você está crescendo. O estudo ele não é uma obrigação, o estudo não é ruim. É grado ao estudo que você vai conseguir alcançar seus sonhos. Entendeu? Então, admiro demais quem aguentou, quem ficou até aqui comigo. Estou muito feliz por ter essa quantidade de pessoas hoje nesse horário comigo. E sempre estarei disponível para ajudar você quando você prezar. Passa o Memorex, está aí, os 3 Memorex, passa o grupo WhatsApp de graça, tem canal do YouTube, um monte de aula, entendeu? Ainda dou 60% de desconto no curso de questões desse para você poder assistir a reprise e mais aulas para você. Até amanhã. Última questão.
A sala de operação que apresenta o comando que o usuário deve utilizar no ambiente Linux para visualizar um arquivo de texto. Opa! Toda vez que você quiser visualizar um arquivo de texto, olha o comando. É esse aqui. Agora, se você quer fazer buscas em linhas dentro do comando, é esse aqui. Esses dois comandos você encontra no Memorex Linux, que eu fiz segunda-feira passada. O comando que visualiza o conteúdo de um arquivo e o comando que procura dentro desse arquivo. Então, gabarito, letra C, C de caboclo, C de CESP, C de cachorra, que faz 20 questões desse nível, viu? C de concurso. Gente, brigadão pela companhia. Não esqueça aí do desconto, não esqueça do telefone. Vá lá no WhatsApp também, bora bater um terror 11 horas da noite. Diga, professor, muito obrigado por essa aula. As questões que vão cair na prova estavam nessa aula. Tio Márcio Bandido. Gente, brigadão, falando sério. Estou desejando para você uma prova excelente. Que você, daqui até a prova, revise o conceito, mas principalmente mantenha a sua mentalidade de vencedor. O pensamento gera ação e a ação gera resultado. Pensamento negativo, ação negativa, resultado negativo. Então, vou dar o meu máximo, só eu sei o que eu passei, só eu sei do que eu quero, do que eu preciso. Então, tampe os ouvidos e arrebente domingo nessa prova. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Até a próxima.